E aí pessoal, Marcos Marinho aqui da MR Trader e hoje a gente vai falar sobre Fibonacci, mais especificamente sobre as retrações de Fibonacci. A ferramenta de Fibonacci em si é considerada aí por muitos a ferramenta mais poderosa da análise técnica. E sim, ela é, porém, desde que seja utilizada da forma correta. E é isso que a gente vai ver hoje, como e quando utilizar as retrações de Fibonacci de forma correta. A gente não vai entrar no mérito no mérito mais teórico, certo? De como foi criado, ter toda a teoria por trás de Fibonacci, quem foi o criador. Não, a gente vai falar sobre o uso da ferramenta em si e como ela deve ser utilizada, ponto. Sem mais enrolações, sem mais delongas. Até porque a gente preza por um conteúdo mais enxuto, um conteúdo mais direto ao ponto, sem ficar enrolando muito. Esse vídeo aqui é para aquele pessoal que está iniciando e também para aquele pessoal que já está há um certo tempo, mas não tem o time, não tem a manha, digamos assim, de utilizar o Fibonacci ainda, certo? Não sabe quando e como utilizar. Bom, a gente vai utilizar primeiro esse gráfico aqui para poder explicar um pouco mais, para ser mais didático, e depois a gente passa para o gráfico e vê alguns exemplos na prática, certo? Antes de mais nada, quero reforçar que quem não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, porque isso vai ajudar bastante e vocês vão receber os próximos conteúdos da gente. Ativa as notificações, deixa aquele like para fortalecer. E também quem não está acompanhando a gente ainda no Instagram, está perdendo tempo. Nosso Instagram está aí embaixo. Segue a gente lá porque a gente posta todas as nossas análises, posta os resultados dos alunos e tem uma interação muito melhor por lá. E é isso aí, pessoal, vamos direto para o conteúdo. Bom, os conceitos que a gente tem que entender primeiro é que Fibonacci ela vai ser utilizada em certos momentos específicos. Quais momentos são esses? Durante as correções dentro de uma tendência, certo? A gente não usa Fibonacci em mercado lateral, não para retração. E a gente vai utilizar dentro de uma tendência. O que é uma tendência? Topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Isso é claro, é óbvio. Isso forma uma tendência saudável do mercado. Expansão, correção, expansão, correção, expansão, correção. E assim se forma uma tendência. Ela vai deixando topos e fundos mais altos ou mais baixos. Então vocês têm que pegar primeiro esse conceito de expansão, de perna de expansão, perna de correção, certo? Essa correção nada mais é do que o respirar do mercado. É quando o pessoal que está comprado aqui embaixo, eles realizam o lucro deles aqui em cima, desfazendo as posições, o mercado faz um respiro e depois ele retoma a tendência dele, quando o pessoal remonta as posições. Isso tecnicamente falando, mas na prática em si, ele vai fazer uma pequena correção. E normalmente essas correções vão até metade dessa perna de expansão. E é para isso que a gente utiliza a FIBO, para medir essa possível correção. Ou seja, quando o mercado faz a expansão e começa a corrigir, a gente vai lá, utiliza a ferramenta de FIBO, das retrações de FIBO, para verificar até que nível essa perna de correção foi, certo? E o mais interessante é que normalmente, como eu falei antes, o preço vai até as três principais zonas, regiões, níveis, como você queira chamar, de Fibonacci. O que vocês precisam saber é que esses três níveis, eles são níveis importantíssimos de trava do preço. É onde tecnicamente e teoricamente o preço vai travar e vai reagir. Vamos supor aqui que a gente tem a linha de 38,2%. Mais abaixo, 50% e bem mais abaixo, 61,8%. Normalmente o preço vai chegar até uma dessas zonas, vai reagir a essa zona, no mínimo ele vai reagir e depois retoma a tendência dele, certo? E depois mais uma vez chegando a algum dos níveis de Fibo. O ideal, pessoal, o natural é que o mercado ele não perca todo esse movimento, porque se ele corrige todo esse movimento, ele perde o nível de 38.
de 50, de 61,8, se ele perder isso aqui, a gente imediatamente desconsidera essa nossa retração de Fibonacci, porque ele já perdeu a referência, certo? Então, para quem tem dúvida, normalmente é uma das grandes dúvidas, o pessoal pensa, se ele perdeu 61,8, o que é que eu faço? Eu pego algum outro nível? Não. Os três principais níveis são 38,2%, 50% e 61,8%. Se o preço perde principalmente o 61,8, que é o último nível aqui, dentre esses principais, você automaticamente desconsidera a retração de Fibonacci, porque já perdeu todas as referências possíveis dos principais níveis. Então, quando acontecer isso, a gente simplesmente desconsidera. Outro fato importante, normalmente quando o preço chega nessa região, ele tende a nos possibilitar boas entradas. Ele costuma nos apresentar alguns gatilhos de possíveis entradas, porque aqui existe confluência de fatores. Ou seja, suponhamos que o preço, após fazer uma expansão, ele está dentro de uma tendência, topos e fundos ascendentes. Após chegar aqui nessa região, digamos que o preço apresenta aqui para a gente um candle de reversão. O que é um candle de reversão? Muita gente conhece o principal, eu acho, é um deles, né? O principal deles é o martelo invertido, certo? Digamos que o preço chegou aqui nos níveis de 50%, 61,8, apresentou o martelo e depois retomou a tendência dele. Então preste atenção nessa confluência. O nome do jogo aqui no Day Trade é confluência. E o que é uma confluência? São vários fatores agrupados que colaboram para que indicam um possível movimento do preço. Nesse caso, nós teríamos uma retração até os principais níveis de Fibonacci, teríamos um padrão de candle que indica a reversão, e olha só que interessante também, essa zona até onde o preço chegou, além de ser Fibonacci, ele fez a famosa troca de polaridade. Se vocês não ouviram falar ainda sobre isso, a troca de polaridade, pessoal, nada mais é do que quando um topo, ou seja, uma resistência, ou um fundo, um suporte, ele é rompido e depois o preço volta naquela mesma região para fazer um reteste, é o famoso pullback, né? O preço rompeu, olha só, tinha esse topo, o preço rompeu, ele era uma antiga resistência, agora ele virou um suporte, o preço fez o que chamamos de troca de força ou polaridade, com todo esse contexto, com toda essa confluência de gatilho de reversão, com preços com níveis de Fibonacci, e retomou a tendência. Então aqui seria uma possível entrada. A mesma dinâmica funciona para baixo. Se o preço está caindo, ele tende a retomar, a corrigir cerca de 38, 50 ou 61,8% de toda essa perna de expansão e depois retomar o movimento. Isso dentro de um cenário de uma tendência saudável, tá, pessoal? Isso não quer dizer que o mercado vai sempre se movimentar nessa direção. Vamos partir para o gráfico para ficar mais interessante aqui para a gente, certo? Estou usando um gráfico bem limpo aqui de 5 minutos de um mini índice. E vou apresentar alguns possíveis cenários. Quero já adiantar que a ferramenta que a gente vai usar é essa daqui, tá? Preço Fibonacci. Isso aqui no Profit Chart. A gente vai utilizar ela para os três principais cenários de Fibonacci, que é retração, projeção e espelhamento. Mas esse vídeo aqui é específico para retração. Se os outros vídeos estiverem gravados, eles vão estar aqui no card, aqui em cima, ou na descrição, certo? Bom, vamos lá. Vocês concordam aqui que o preço fez uma expansão, certo? Uma alta. Opa, deixa eu voltar aqui. O preço fez um movimento de expansão, de alta, olha só. Depois ele fez uma correção, certo? Vocês concordam que essa correção foi até cerca de 50% de toda essa pernada de expansão? Olha só. Olha só isso aqui. Na verdade foi até o 61,8 e depois retomou a tendência. Foi até lá em cima de novo, corrigiu até onde? Mais uma vez até o nível de 61,8 e depois retomou a tendência. Uma outra das principais dúvidas que o pessoal tem é: eu traço de cima para baixo ou de baixo para cima, pessoal?
Isso aqui é bem importante. Primeiro de tudo, você tem que traçar de acordo com a direção do movimento corretivo. Se o movimento corretivo for de cima para baixo, você traça de cima para baixo. Se o movimento corretivo for de baixo para cima, você traça de baixo para cima. Assim os níveis vão ficar organizados aqui, vão ficar em ordem. Porém, se depois de um tempo você já tiver acostumado a traçar fibo, você vai saber que o primeiro nível é o 38, o 50 é o segundo e o terceiro é o 61.8. Então você não vai precisar estar traçando assim na ordem de cima para baixo e de baixo para cima. Acho que vocês entenderam, né? Mas depois vocês não vão nem se importar com isso. Mas vamos lá. Vocês viram aqui que o preço corrigiu até essa região. Reagiu, obviamente, ele reage quando chega nos níveis de Fibonacci, porque são níveis fortes de interesse, como a gente falou. São níveis de trava do preço, que o preço tende a reagir, tende a travar. Não é 100% das vezes, nada é 100% no mercado, mas ele tem tendência a fazer isso, certo? E foi aqui 2 vezes seguidas e depois retomou a tendência, certo? Mais um detalhe importante. A gente sempre pega do início do movimento até o início do movimento corretivo. Reformulando, a gente pega do início do movimento de expansão até o início do movimento corretivo, certo? Olha só, se a gente considera esse outro topo aqui na frente, olha lá. Vou apagar aqui traçado novo para ficar bem mais interessante, né? Ó. Movimento corretivo de cima para baixo. Eu pego aqui, olha lá, de cima para baixo, considerando início da expansão e início da retração. Olha que interessante, pessoal. O preço corrigiu. Assim que chegou no primeiro nível, 38,2 apresentou o que? Fraqueza. A gente tem que fazer a leitura dos candles. Isso aqui é muito importante, é o famoso price action. O preço assim que chegou aqui, começou a apresentar corpos pequenos, sombras inferiores e superiores. Olha só esse candle assim que tocou 50%, voltou para cima, fez uma reação gigantesca com um candle com muito corpo, certo? Com convicção. Ou seja, ele tocou, ele cravou, olha só, cravou e reagiu. Ele fez o que chamamos de rejeição dos preços de Fibo, dos níveis de Fibo. Logo em seguida, os vendedores insistiram em derrubar o preço, mais uma vez tocou no 50% e estourou para cima, rasgou para cima. Então, aqui a gente consegue ver a força dos níveis de Fibonacci, certo? E olha só, que é aquela coisa que eu falei da troca de polaridade, né, que a gente tinha falado. Olha essa região desses topos aqui de trás, pessoal. Ajudaram e colaboraram para essa rejeição desses preços, desses níveis de Fibo. Porque isso aqui, esses topos poderiam ser considerados resistências e após rompido e retestado, ele foi considerado um suporte, fazendo troca de polaridade junto com os níveis de Fibonacci, certo? E assim o preço reagiu fortemente e subiu reto aqui. Olha só a presença dos candles brancos. Pessoal, sobre o que eu falei de ler os candles, é porque os candles eles passam informações cruciais para a gente do preço, certo? O tamanho do candle, tamanho da sombra, posição do corpo, cor do corpo. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso para fazer uma possível leitura de mercado. Olha só, mais um cenário rapidinho aqui. A gente considerou esse topo, Vamos considerar esses topinhos aqui em cima agora. Olha só. Olha isso, que interessante. Até se considerarmos esse topinho aqui, o preço fez uma correção. Aonde, pessoal? Nível de 38,2%. Assim que tocou, reagiu. Olha a sombra aqui. A sombra mostra a fraqueza da ponta vendedora e os compradores empurrando o preço para cima, certo? A defesa compradora, essa sombra aqui. E mais uma vez, olha o topinho lá atrás, colaborando aqui para troca de polaridade, ajudando a jogar o preço para cima, retomando sua tendência. Pessoal, não vou me estender muito aqui no vídeo, porém, na questão do preço fazer a correção no sentido contrário, de baixo para cima, ou seja, num cenário de queda, a dinâmica vai ser completamente a mesma, certo? Eu vou tentar até achar aqui, olha só, até aqui, ó. Se a gente considerar essa expansão para baixo e essa correção aqui para cima, de cara a gente consegue perceber, ó, de baixo para cima,
Olha só no preço foi. Fez um primeiro toque aqui na 38, reagiu. Foi lá no 50, reagiu fortemente, jogou o preço para baixo. Olha o fundinho aqui atrás, troca de polaridade, enfim. Confluência é o nome do jogo, como eu falo. Mas é isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar. É assim que se utiliza Fibo. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficou faltando alguma coisa, escreve aqui embaixo, que a gente vai responder assim que possível. E como eu falei, se inscreve porque vai ter muito mais vídeo assim mais direto ao ponto. Se tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo também. E é isso, tamo junto, vamos pra cima e é isso, valeu.